Olá, bem-vindo aos Fatos Curiosos. Antes de começarmos o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Então vamos para o vídeo. 6 lendas urbanas de gelar a espinha. O Capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto por uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas atacadas por esse ser obscuro. A população, é claro, entrou em pânico. Grupos de habitantes se formaram para caçar o tal capa preta. O resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como um padre confundido por causa da sua batina, foram castigadas. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério. Mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim à histeria. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontradas uma capa e um bilhete de despedida do suspeito, que dizia ser mal compreendido pela sociedade. Gangue dos Palhaços. Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas, mas um dia crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Reza a lenda que os garotos foram alvo da Gangue dos Palhaços, que roubava órgãos. Os bandidos aproveitariam a empatia que as crianças tenham pelos palhaços, figura cômica do circo, e as atrairia para a morte. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaços surgiu na época em que essa lenda estava no auge. A Procissão das Almas. Essa lenda da cidade de Mariana, Minas Gerais, é a inspiração para o rito religioso que acontece até os dias de hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite, viu uma procissão se aproximar. A senhora estranhou, pois nem mesmo os sinos da igreja tocavam, coisa comum em dias de procissão. Mesmo assim, a senhora ficou na janela assistindo. Próximo ao fim do cortejo, uma das pessoas que participavam da procissão se aproximou e entregou uma vela à senhora na janela. Ela aguardou e foi dormir. No dia seguinte, quando acordou, se deparou com ossos no lugar em que tinha deixado a vela. Algumas versões dizem que a senhora morreu, outras que a alma voltou para buscar os ossos na noite seguinte. No fim, a moral é a mesma. A procissão das almas não é para ser vistas pelos vivos. Loira do Banheiro. Maria Augusta de Oliveira, nascida em Guaratinguetá, São Paulo, no século XIX, é um exemplo de empoderamento feminino, o que, pensando bem, poderia ter sido assustador na sociedade da época. Quando foi obrigada por seus pais a se casar ainda adolescente, situação comum na época, Maria Augusta fugiu para a Europa, onde viveu feliz até os 26 anos, quando faleceu. A morte permanece um mistério até hoje, pois seu atestado de óbito sumiu. O corpo retornou ao Brasil, mas a mãe da garota recusou a enterrá-la, deixando-o na casa da família. A jovem só foi sepultada depois que a mãe sofreu uma série de pesadelos. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família virou a escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e a lenda de que a alma da jovem ainda assombrava o lugar surgiu, intensificada por um incêndio sofrido no prédio. Mas aonde entra o banheiro nessa história? É aí que está o mistério. Nada liga o fantasma de Maria Augusta a banheiro nenhum. Provavelmente esse detalhe foi criado para evitar que os alunos das escolas matassem aula no banheiro. Slenderman. De acordo com o criador, o Slenderman foi inspirado nas histórias e nos personagens do Stephen King. Este, aliás, é o autor de famosas histórias de terror como It, a Coisa e Carrie, a Estranha.
Contudo, Knudsen nunca teve a intenção de causar terror nas pessoas. Pelo menos é o que ele diz em seus depoimentos. Apesar disso, a imagem da saída da cabeça de Knudsen ganhou a internet há alguns anos. E o mais interessante é que muitos juram já ter visto aparições desse ser misterioso e mortal. Os relatos mais comuns de suas aparições, aliás, vêm do Japão e da Noruega. Porém, muitos brasileiros juram já ter visto o Slenderman por aí. Supostamente, o homem magro se trata de uma criatura maligna, e de acordo com as lendas, as presas preferidas do Slenderman são as crianças. Antes de capturá-las e acabar com as suas vidas, ele costuma vigiá-las de longe, como é possível notar nas fotos que supostamente mostram o personagem ao fundo, acompanhando suas vítimas em vários momentos. Os fatos curiosos vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Até o próximo vídeo.